Agora presta atenção nessa notícia porque é um avanço da medicina e super importante. Envolve uma técnica de congelamento do câncer de mama testada na Universidade Federal de São Paulo e que teve 100% de eficácia nos testes iniciais. Esse tratamento, que começou em Israel, já é utilizado em países como Estados Unidos e Japão e tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aqui no Brasil. No entanto, ainda ele não é coberto pelos planos de saúde e aí também não está disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Para entender os detalhes sobre essa técnica, eu vou conversar agora com Afonso Nazário. Ele que é professor da Unifesp e responsável pelos testes. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter achado um tempo na agenda para conversar com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Professor, quando a gente olha para esse avanço, eu abri aqui a nossa entrevista falando sobre a realização em outras partes do mundo. Mas quando a gente olha para a América Latina e também uma instituição pública fazendo um movimento como esse tão importante, nós somos pioneiros aqui em relação a isso. Eu queria entender um pouco mais desse movimento, como ele funciona. Sim, somos pioneiros. A crioablação em medicina, crioablação significa crio é frio, ablação é destruir. Então, é a destruição de um determinado tecido pelo frio. Isso em medicina não é muito, já é feito já em vários outros tumores já há bastante tempo. Por exemplo, para tumor renal, tumor hepático, para metástase óssea, até para doenças não oncológicas, como focos de arritmia, isso já é feito já há algum tempo. Agora, para câncer de mama, agora que começou a ser feito alguns ensaios, alguns estudos. A técnica começou lá em Israel, a tecnologia, eles que desenvolveram. Você imagina, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que na ponta de uma agulha fininha consegue chegar a uma temperatura de 140, 150 abaixo de zero. E isso é possível através de gases, nitrogênio, argônio, hélio, consegue essa temperatura baixíssima na ponta da agulha. Então, começou lá em Israel, alguns hospitais nos Estados Unidos já estão usando isso também, Japão, e nosso estudo, e agora também a Itália também está fazendo em alguns centros lá de oncologia. Mas aqui, como você comentou, na América Latina, é inédito. A gente começou lá em 2020, demorou bastante para ser aprovado essa pesquisa clínica, porque como era uma coisa totalmente para mama, original, inovadora, inédita, então teve que ter um trâmite burocrático para ser aprovado na Comissão de Ética e Pesquisa, chegou aí para Brasília, para a CONEP. Demorou um ano para ser aprovado. Daí, em 2020, foi aprovado. A gente começou a dar o start do estudo. Daí veio a pandemia, atrasou tudo, né? Daí a gente retomou com força total em final de 2022, 2023. E agora, a primeira fase desse estudo terminou agora em dezembro do ano passado, de 2024. Eu preciso dar os créditos, não é só a Unifesp. É a Unifesp em parceria com o HCOR e com a Einstein, que eles conseguiram viabilizar um fomento para a compra dessas agulhas que são caras para a gente fazer o estudo. Professor, e esse ponto, eu queria aproveitar um pouco da sua resposta, que é justamente esse é um fator mais complexo, que é olhar para o valor que esse tipo de tratamento, o custo dele. É uma dificuldade, inclusive, para os planos de saúde. Essa é uma barreira que precisa ser superada também para levar esse procedimento adiante e oferecer às pacientes. Precisa. Essa agulha, como é importada, né, a aquisição dela foi em dólar. A gente obteve uma isenção de imposto porque é um hospital público, tanto o HCOR quanto a Einstein são filantrópicos, a gente conseguiu a agulha num valor mais acessível. Mas é cara mesmo assim. Mas se você comparar isso, a gente vai fazer essa comparação no próximo estudo. O valor da agulha versus o professor Cabelo, que está aparecendo aí na tela, que é meu colega, também vai ter nessa próxima fase do estudo. Se a gente comparar o preço da agulha versus o preço da internação, mesmo no SUS, pagamento do horário da equipe cirúrgica, da equipe anestésica, enfermagem, os materiais são gastos durante um procedimento cirúrgico,
meio que se equipara ao valor da agulha. Então, a gente acha que nessa próxima fase do estudo, que a gente pode comentar mais para frente, a agulha é cara, mas o custo vai ser parecido com uma de uma internação hospitalar, com todos os gastos inerentes a um procedimento cirúrgico. Professor, em relação à eficácia do protocolo, quando a gente fala sobre os tumores e olhando a evolução individual de cada um deles em cada paciente, o protocolo analisado, o estudo de vocês, ele especificamente, ele é cabível em alguns casos e outros não? A pesquisa já conseguiu trazer esse resultado? Sim. A gente se baseou num estudo americano anterior ao nosso, que demonstrou que tumores até 1 centímetro, a eficácia era 100%. Tumores maiores, até 2,5, 3 centímetros, a eficácia baixava para 90%. Então, a partir desse estudo americano, a gente desenhou o nosso, brasileiro. Nosso critério para incluir pacientes nessa primeira fase do estudo foram tumores até 2,5 centímetros. Ou seja, em mastologia, isso é um tumor inicial, tá? Em que o tratamento inicial para aquela paciente seria cirurgia de qualquer jeito. Ela ia ser operada. Qual que foi o nosso pulo de gato, vamos dizer assim? Então, antes da cirurgia, 2 a 4 semanas antes da cirurgia, que já estava programada a paciente, a gente fazia a crioblação, que consiste na introdução de uma agulha com anestesia local, isso é feito em ambulatório ou na sala da radiologia. Na ponta, a anestesia local introduz a agulha que vai chegar no interior do tumor. E aí começa o congelamento. E vai destruir o tumor pelo frio gigantesco que é produzido nessa ponta de agulha, menos 140, menos 150, abaixo de zero. E ainda melhor, com uma margem de segurança. Destrói o tumor com uma margem de segurança para não ter doença residual na mama. Então, esse foi o nosso critério de inclusão inicial. Quando a gente avaliou qual dimensão seria melhor para ter uma eficácia total, 100%, o nosso ponto de corte foi 2 centímetros. Aí, entre 2 e 2 centímetros, a grande maioria, 93%, também o tumor era destruído, mas não era 100%. Em 7% dos casos, ainda sobrava um resíduo mínimo de tumor, mas sobrava. Então, para essa nossa próxima fase do estudo, a gente quer incluir pacientes só até 2 centímetros. Sim. Porque nesse limite é super seguro o procedimento. Professor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade do senhor. Achou um tempo aqui na agenda para vir conversar com a gente, explicar. Eu já queria parabenizá-lo pelo estudo, obviamente com toda a equipe. Muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.